Olha aqui. Ontem de manhã eu estava conversando com uma pessoa aqui em casa e no meio da nossa conversa surgiu um assunto que teve a ver com uma afirmação que eu fiz à pessoa. Eu falei, isso tudo só está acontecendo na sua vida porque você é apenas uma entidade psíquica. Você não se tornou uma entidade espiritual. E ele me perguntou, mas como é isso? Eu falei, você existe de pulsões da alma, como a maioria das pessoas. Tem muito pouca gente viva no espírito no planeta Terra. A maioria está viva do ponto de vista psíquico. A psique tem vida de si mesma. Quando o hebraico, por exemplo, no Velho Testamento descreve a criação das criaturas aqui no planeta, cada animal é descrito como tendo sido dotado de alma, de nepás, vivente. Uma alma vivente, por isso o nome é animal, porque ele tem uma ânima dele mesmo. E essa ânima que habita todos os seres vivos no planeta, de acordo com a sofisticação ou a primariedade do ser, ela varia conforme a organicidade da entidade orgânica. Mas é pulsão. Você vê uma minhoca indo, é pulsão. Pulsão de alma, de ânima. Uma água viva. Ela vai de pulsão em pulsão, é uma entidade psíquica. Mas não é uma entidade espiritual. Aí você diz, é claro, as entidades espirituais no planeta são os humanos. Nós somos mamíferos, entidades psíquicas, dotados de uma psique hiper mais sofisticada do que a de qualquer outra criatura que a gente conheça no planeta, do ponto de vista da nossa percepção limitada. Então, a gente tem uma ânima psíquica e também temos espírito. Somos espírito, temos essa elevação. E, na realidade, não é isto. Deveria ser assim. Nós fomos feitos, criados e constituídos, corpo, alma e espírito. Corpo, esse complexo orgânico, que tem no cérebro o seu órgão de natureza absolutamente fundamental para a manifestação desse hardware, que é o meu corpo e o seu corpo. Há um software psíquico, de personalidade, de cultura, de um monte de coisas que é fruto da nossa caminhada, aprendizados, traumas, desvios, idiosincrasias, caprichos que se transformaram em sinapses de vício mental, emocional, afetivo e de várias naturezas. Ora, se um ente que é apenas um organismo animado tem ânima, e se um organismo animado tem também uma ânima de natureza animal que faz dele um ser instintivamente interessante, faz dele inteligente, faz dele um ente com uma quantidade enorme de aplicativos surpreendentes de aprendizado, quanto mais esse outro, que além de ser um mamífero sofisticado, tem também uma psique infinitamente mais desenvolvida, com capacidade de introversão, de percepção de personalidade, de expressão de volição, de vontade, de desejo, como toda alma o é. Mas, conquanto tenhamos sido criado corpo, alma e espírito,
o que a revelação do Novo Testamento, do Evangelho, nos diz é que a maioria de nós está com o espírito morto. Morto. E essa é uma coisa chocante para a maioria de nós. Mas nós somos corpos animados, psiques pulsantes, entidades psíquicas, mas mortas espiritualmente. Aí você diz, ora, em que se caracteriza a minha morte espiritual? Aí eu chegarei mais tarde depois. Jesus foi quem de cara enunciou essa realidade aqui em Lucas, no capítulo 9, quando ele diz, entre os versos 57 e 62, acerca de um determinado homem a quem ele convidou para que o seguisse. E o homem disse a ele, mestre, permite-me primeiro sepultar o meu pai, que ainda não morreu, está doente, convalescendo, daqui a uns dias ou meses, ou quem sabe, no máximo até o fim desse ano ele morre. Aí eu vou andar contigo. E Jesus respondeu a ele, não, deixa os mortos o sepultarem os seus próprios mortos. Mas quanto a ti, vem e prega o reino de Deus. Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Os mortos da tua família, que vivem com ânima orgânica e são entidades psíquicas, mas espiritualmente mortos, sem transcendência, sem esperança de vida eterna, sem vida e comunhão, intimidade e amizade com Deus, sem a sensibilidade avivada da realidade de Deus no Espírito, alienados de Deus, esquecidos, muitas vezes hostis, vivendo exclusivamente para o culto dos seus caprichos, das suas pulsões, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus movimentos e psicodinâmicas interiores, apenas para alimentar a pulsão, a propulsão, a vontade de ir, na direção do ir a gente vai. Deixa esses que existem assim, limitados entre o berço e a sepultura, cuja existência só tem esse horizonte, só tem esses apelos, só chama de minha vida o que cabe nessas perspectivas e privilegia, acima de tudo, exclusivamente as coisas que acontecem no nível dessa pulsão animal doente psíquico humano, cuja aspiração cabe entre o berço e a sepultura apenas, onde o sentido de ser tem que ser arrancado desse lapso de tempo, onde o que empresta validação, significação, razão de ser para a existência é aquilo que o indivíduo acha que consiga se apropriar nesse pedaço de existência no espaço-tempo na história. Assim disse Jesus, deixa esses que assim são, que ficam muito felizes quando alguém nasce e desabam e se arruinam quando alguém morre fisicamente, cuja vida cabe apenas nessas fronteiras limitadas de qualquer animal, de qualquer outra ânima planetária, mas sem nenhuma transcendência espiritual, desde que esses mortos sepultem os seus mortos. Aí a gente vai adiante e encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo descrevendo dois tipos de seres humanos no planeta. O primeiro, vocês que andam comigo aqui já há 10 anos, já me ouviram diversas vezes falar e já leram
no meu livro Caminho do Discípulo, em um momento lá, e de maneira muito mais expandida, sobre o homo psíquicos, de 1 aos Coríntios 2, e o homo pneumáticos, como Paulo descreve. Quem é o homo psíquicos? É essa entidade psíquica. É esse indivíduo que Paulo chama de homem natural. É o homem cujo o espírito está natimorto ainda. Está natimorto. Não cresceu para ter nenhuma vida com Deus, não mamou Deus, não bebeu Deus, não sorveu Deus, não comeu Deus, não se alimenta de Deus, não existe em Deus, existe alienado dele como uma entidade psíquica em movimento frenético e sôfrego, nada além disso. Aí o Paulo diz, ora, o homo psíquicos, a entidade psíquica não pode conhecer a Deus. A entidade psíquica não consegue discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Tem que estar vivo espiritualmente para discernir o que seja a comunicação de Deus, o sentido de Deus, os valores de Deus, as importâncias divinas, o que Deus chama vida, o que Deus chama morte, o que Deus chama vanidade, o que Deus chama oquidão, o que Deus chama plenitude, o que Deus diz vale a pena, o que Ele diz isto é lei da vida, edifica a existência, e o que Ele diz isto é lei da morte e opera para a corrupção do ser. O homo psíquicos, a entidade natural, não discerne isto. Antes, Paulo diz, tais coisas lhe parecem loucura. Loucura, total loucura. Porque não pode entendê-las, porque está morto na sua dimensão espiritual. Aí você está olhando aqui para mim e diz, pô, você está aventando a possibilidade de que realmente até aqui não fui nada além de um cara almático. De alma eu estou farto, eu sou só alma, eu vazo alma o dia inteiro, eu sou uma alma exposta, eu sou uma alma angustiada, eu sou uma alma buscante, eu sou uma alma inquieta, eu sou uma alma desesperada, eu sou uma alma sedenta, eu sou uma alma faminta, eu sou uma alma sôfrega, eu sou uma alma atolada de tesão, eu sou uma alma querendo o que nem eu mesmo sei o que quero. É verdade, mas nem por causa disso eu estou morto, né, Caio? Mas você está mortaço, cara. Porque a cadela ali da frente também está com a mesma sofreguidão. Está até mais calma que você. Você vai ali, qualquer elefante bem tratado na floresta, vai infinitamente mais calmo e pacificado na entidade psíquica que ele é. Na entidade vivente que ele é. Muito mais que você tem emoção, tem sentimento, chora os mortos, tudo que uma entidade psíquica faz. Mas ele não elabora uma adoração a Deus em espírito e em verdade, fazendo disso o seu culto elefante racional. Não consegue. Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, versos 1, 2 e 3, algo que a maioria de nós ouve e não quer acreditar porque é dramaticamente chocante demais. Quando diz, Ele vos deu vida, Ele, Jesus, o Cristo de Deus, vos deu vida. Para quem crê, para quem o acolheu, para quem anda nele, para quem se submeteu ao princípio da vida nele, para quem se deixou levar para a vereda menos percorrida do Evangelho e creu. Para esse ele deu vida, porque antes, o que ele diz? Estáveis
vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, das forças mediúnicas do mal nas regiões celestes. Andastes segundo o curso deste mundo, segundo a vaidade dos vossos próprios pensamentos e caprichos, fazendo a vontade do desejo, da compulsão, da propulsão, do salto interior angustioso e carregado de uma ânima aflita. Assim andastes, fazendo a vontade dos vossos pensamentos, seguindo os encasquetamentos do vosso capricho, vivieis mortos dos vossos delitos e pecados. Aí ele prossegue, aqui em Efésios, nos descrevendo mais desse tipo de existência que acontece assim como uma entidade psíquica apenas. E ele diz aqui no capítulo 4 de Efésios, na sequência, o seguinte: eu dou testemunho e peço que não andeis como vocês andavam antes, não vivam como vocês viviam, no tempo que vocês não tinham conhecido nada do Evangelho e não tinham sido iluminados pela palavra da vida, fazendo começar a ressuscitar, a levantar-se o espírito morto de vocês. Não andem mais conforme antes. E aí ele descreve mais um pouco a vida da entidade psíquica que todavia está espiritualmente morta em delitos e pecados. Como? Ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos, conforme o culto ao barato, à loucura, à convenção, ao que se diz que é o objeto de conquista, ou aquilo que se estabelece para ser a referência de felicidade a ser alcançada pela pessoa a qualquer preço, vem de fora, mas se transforma num valor desvalorizado, porém cultuado pela entidade psíquica que está morta espiritualmente, portanto, lhe sobra apenas viver das ilusões, das cenourinhas existenciais do engano. E aí ele anda conforme a vaidade dos seus próprios pensamentos e cultua cada pensamento, cada sentimento, cada pulsão como sendo um ato de liberdade. Obscurecidos no entendimento, burros, sem discernimento, enxergando apenas na dimensão pulsionada, fazendo no máximo a viagem que procura tratar com justiça aquilo que acontece, na melhor das hipóteses, no âmbito da pulsão psíquica, mas sem o discernimento que faria a pessoa de cara saber que tudo aquilo é nada. Mas o entendimento está morto, obscurecido, não discerne, porque existe-se nesse estado, como entidade psíquica, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, da ignorância da verdade, da palavra, da graça, da mente de Cristo, do Espírito de Cristo para viver. Isso acontece porque à medida em que a gente se entrega a esse processo, o coração vai se tornando entorpecido, endurecido, dessensibilizado e o processo tende a se agravar em nós. Assim, tornamos-nos insensíveis. A consciência dói menos até que para de doer, a luz vai apagando até que se extingue. As percepções, delicadezas, sensibilidades vão ficando anuladas
E a pessoa existe exclusivamente do pulsionamento da sua própria alma, sem nenhuma reflexão, sensatez ou refreamento, acaba se entregando à perda da solução interior. Mergulha em radical confusão, em morte gradativa da identidade, em perda de segurança, em dissolução do ser. E pela insegurança, acaba mergulhando na avareza, na avidez da posse. E a sequência disso é que as relativizações vão se tornando absolutas na mente e em quase cada área da vida, de modo que cometer impureza ou nem se tocar para o que seja bom, útil, verdadeiro e edificante, são categorias que desaparecem de todo na percepção do ser. E aí Paulo diz, mas não foste assim que aprendestes a Cristo. E acrescenta, o homem psíquicos vive também carregado desses elementos. E aí ele diz, aquilo que se abriga na psique, como pouca coisa, e se aninha também nela. E a gente fica pensando que isso aí é a natureza espiritual do indivíduo que produz, quando é apenas a entidade psíquica adoecida que produz essas coisas, tipo amargura. Amargura. O espírito vivo em Deus não tem propensão nenhuma à amargura. As propensões do espírito são para amor, alegria, vida e paz. As propulsões da psique, sem a capitania do Espírito, sem estar sob a obediência do Espírito, sem estar sob o patrocínio de uma consciência viva em Deus, entregue a si mesmo, ele se torna numa recâmara de sentimentos e sentimentos. É só sentimento, sentimento, trauma, amargura, absorção doída, traumática, que retroalimenta processos de mais conflito amargurante no coração. Surgem as explosões de cólera, de ira, de antipatia radical, as gritarias, os descontroles, toda e qualquer mansidão que decorre da subserviência das pulsões da alma à serenidade do espírito não estão presentes. Por isso, a coisa mais natural é se explodir nas brigas, nas gritarias, no ventar dos sentimentos não controlados, no coração conturbado. Aí vem as blasfêmias, as ofensas contra o próximo, aquilo que a gente diz e não sabe mais retirar. E bem assim, toda sorte de malícia, de malandragem, de vontade de esperteza, que é apenas o malogro da entidade psíquica, que pensa que malandragem é sabedoria e malandragem é morte. Essas são algumas descrições rápidas da entidade psíquica. Aí é só você olhar para você e ver o quanto abunda de entidade psíquica na tua existência. Se a gente for honesto aqui, se a gente for honesto ali, nós vamos constatar aquilo que eu disse no início: muito pouca gente, muito poucos humanos no planeta Terra vivem sob a capitania dos seus espíritos em Deus. A maioria, como disse Paulo em 1 Coríntios 2, são apenas entidades psíquicas, pulsões, porque o espírito está morto em delitos e pecados, na conformação com uma existência que não busca saber o sentido da vida em Deus e se entrega ao pulsionar imediato
da alma apenas tangida por uma psique angustiada, procurando sentido para ser, sem encontrar entre o berço e a sepultura. Aí vem Paulo, ao dizer isso, e diz não. Em Cristo, nós somos chamados para nos tornarmos entidades espirituais, homopneumáticos. Quem é o homopneumáticos? A entidade espiritual é um indivíduo que ficou sem alma, que virou aquele espécie de monge desalmado, que existe com a testa prognata, desse tamanho assim, aonde tudo acontece aqui? É claro que não. O homopneumáticos, por excelência, é Jesus, é o Filho do Homem. E nele, o que você vê? Você vê a alma submissa ao espírito, à consciência. Você o vê dizer: agora está angustiada a minha alma, deixa eu sair correndo. É isso? João 12, ele diz: agora está angustiada a minha alma, deixa eu tomar uma anestesia para não sentir nada. Agora está angustiada a minha alma, deixa eu procurar uma hiperdistração para ver se eu esqueço. Agora está angustiada a minha alma, deixa eu ver o que eu posso fazer para desangustiá-la sem ter que encarar o que me está sendo proposto como desafio para a existência. Não, não é isso que nenhum de nós vê nele. Minha alma está lá. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me deste dia, desta hora, desta angústia, se precisamente eu nasci para este dia, para essa angústia, para essa hora. Essa angústia faz parte da minha experiência de ser e de ter uma alma submetida a uma consciência maior. Ao contrário, minha alma está angustiada e que direi eu? Eu direi: Pai, seja feita a tua vontade. Porque a mente, o espírito vivos determinavam a alma. Como é que ela iria se comportar? Ela está aqui para me servir e não eu para ser vítima dos seus pulsionamentos de água viva, sem rumo e sem direção na existência. Você vê nos Salmos, como 42, o cara dizendo: a minha alma está angustiada. O que eu vou fazer que a minha alma está angustiada? Eu estou me sentindo com uma sede desesperadora, afogando, morrendo. Eu sou só alma hoje, o que eu faço? De repente ele se lembra que ele não é a alma. Que a alma é dele, mas ele não é uma alma, ele é um espírito eterno, lúcido, superior às contingências psíquicas das circunstâncias. Porque a alma está contingenciada pelo organismo, contingenciada por hormônios, contingenciada por circunstâncias, contingenciada por traumas, contingenciada pela cultura, contingenciada pelas figuras parentais, contingenciada por uma quantidade enorme de desarranjos que, se a gente não percebe, a gente os transforma em traços da nossa personalidade, em marcas de uma falsa identidade, que acabam corrompendo o nosso caminho, e a gente passa, às vezes, uma existência inteira chamando de eu aquilo que é teu, mas não és tu. Tu serias um espírito lúcido, e não uma água viva impulsionada. Se tu tivesses aceitado a integralidade do teu chamado para ser gente em Deus, que é o que tu adias todo dia, porque entregar-se ao fluxo da entidade psíquica, qualquer idiota faz na vida, mas escolher tornar-se uma entidade espiritual, um homem, vocês estão olhando aqui para um espírito que possui um corpo e uma alma.
Vocês não estão olhando para um corpo que fala, nem para uma alma que se autodetermina. Esta alma tem um Senhor. Primeiro, o Senhor imediato dela sou eu. E acima de mim tem o meu Senhor, que é Senhor da minha consciência, que determina o que essa alma com suas pulsões fará ou não fará. Diz pode se é bom, diz não pode se é mal. Eu mando nela, ela é minha, ela não sou eu. Aí Paulo diz, o homem espiritual é aquele que decidiu mudar os paradigmas dos valores que recebem o nosso culto idolátrico, idiotado entre o berço e a sepultura, como se a existência tivesse que acontecer e se realizar no frenesi desesperado daquilo que a gente possa engolir na ânsia de um buraco negro na nossa alma que não se satisfaz com nada e quer comer tudo. Não. O meu espírito sabe que nem só de pão vive o homem, nem só de lazer vive o homem, nem só de beijo vive o homem, nem só de sexo vive o homem, nem só de realização profissional vive o homem, nem só de qualquer dessas coisas vive o homem, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. De transcendência, de esperança, de fé, de amor, de perdão, de bom senso, de sensatez, de autorrefreamento, de autocontrole, de domínio próprio, de mansidão, de fidelidade, de sabedoria, de bom senso, que são todas realidades pertinentes ao espírito. A alma é desejo, a alma é tesão, a alma é pulsão, a alma é self idolatrado, a alma é persona, nem pessoa é. Paulo diz, o homem espiritual, a entidade espiritual, aprendeu a conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E ele diz em Efésios 2 que isso tudo inicia quando o indivíduo reconhece a sua morte. Eu sou funcional. Sem nenhuma vida espiritual, eu posso ser o dono do Facebook. Não tem problema, é fácil. Não precisa ser um homem espiritual para virar Bill Gates. Não é preciso ser um homem espiritual para ser presidente do Brasil. Qualquer anta consegue. Qualquer idiota. Não é preciso. O mundo é dirigido por almas, não por espíritos humanos. Quando aparece um espírito humano, a gente chama de Gandhi. Quando uma alma que começou toda almática e terminou a vida pneumática, ou seja, espiritual, se converte, a gente chama de Mandela. São alguns aqui, alguns ali, alguns aqui, alguns ali. Alguns sem nome, mas a gente identifica no dia a dia. Capazes do sacrifício, capazes de abrir mão, capazes de libertar, capazes de deixar ir, capazes de não possuir, capazes de não idolatrar nenhum tipo de relação, de colocar tudo no seu devido lugar, proporção e tamanho. Livres de qualquer tipo de encadeamento idolátrico em qualquer dimensão da existência. São os que foram atingindo a compreensão de que são entidades espirituais e não psíquicas apenas. E colocaram a entidade psíquica sob o governo da consciência, serena e pacificada no amor de Deus. Portanto, para que isso inicie na minha vida, a primeira coisa que tem que acontecer é o reconhecimento de que eu preciso me render à graça de Deus,
quebrantadamente, dizendo: até aqui eu sou apenas um mamífero. Até aqui Charles Darwin tem razão na minha vida. Eu estou aqui na seleção natural, eu estou indo, existindo desse modo. O homem espiritual, todavia, não nasceu em mim ainda. Aí Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos na nossa idiotice, nos nossos delitos e pecados, quando o coração ganhou essa consciência de que estava morto, iluminado por Deus, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. E Paulo, em Efésios mesmo, prossegue, dizendo: por isso se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele descreve quando pela fé, quebrantadamente, tirando nossas próprias razões, não dando mais razão ao nosso capricho, à nossa loucura, ao nosso espírito símio de mamífero um pouco mais evoluído, mas ainda absolutamente animalizado, existindo apenas de pulsões e descontroles. Paulo diz: quando a gente reconhece, se quebranta, inicia o processo de se entregar, tirando o seu próprio chão, não dando mais razão a si mesmo, mas se submetendo à lei da vida, segundo Deus, que não tem nada a ver com moral, tem a ver com o fato de que aquele que me fez sabe como eu posso ser um eu para ele, do contrário, serei menos que um ente pleno, menos do que um espírito humano, serei apenas uma alma vivente que existe 80 anos morta. Como a gente vê gente morrendo nas angústias de sempre, porque foram apenas pessoas que buscaram solução de si para si, sem nenhuma transcendência, e morreram nas finalizações das suas próprias desesperanças. Paulo diz: não seja assim com vocês. Não foi assim que vocês aprenderam a ser de Cristo no Evangelho. Se de fato o tendes ouvido, não é ouvido uma fala dita em nome de Jesus, aqui para Paulo é ouvido e entendido o Evangelho. Conforme Jesus o viveu, o encarnou, o ensinou, conforme a mente dele me ensina a processar realidades, com a liberdade de dizer sim, de dizer não, de dizer entra, de dizer não entra, de dizer vem comigo, de dizer não vem. Não impulsionado por qualquer tipo de aliança psíquica escravizante, mas com a lucidez de um discernimento que não abre mão da luz que tem em Deus. E não barganha com ela, sob hipótese nenhuma. Se vocês têm ouvido, se vocês têm recebido a instrução de ser, segundo a verdade vivida, encarnada, ensinada e praticada em Jesus e percebida por vocês, se o queiram, no sentido de que, quanto ao velho homem, essa entidade psíquica, vos despojeis da entidade psíquica, que se corrompe todo dia, segundo o capricho, a concupiscência, o desejo e a pulsão do engano e da fantasia. E ao contrário disso, que vos renoveis no espírito da vossa compreensão. Cada valor da entidade psíquica submeta à luz do Espírito. A maioria deles não sobreviverá, não tem lugar na luz da verdade, no caminho da vida, que não busca de modo algum a vereda
que possa trazer angústias desnecessárias para o ser, mas opta pela serenidade, como Jesus diz, ao chegardes num lugar, ao vos relacionardes com alguém, vede se esta pessoa é um filho da paz. Se for um filho da paz, fiquem. Se não for um filho da paz, sigam. Essa é a instrução da lucidez do Espírito. Que vos renovais, que não pareis, que não fiqueis estagnados, ao contrário, que vos transformeis pela renovação do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, da nova consciência, que vai sendo criada dia a dia segundo Deus, segundo o Evangelho, que vai buscando se tornar segundo Jesus, segundo Cristo, um homem segundo Deus. Casa, ama, trabalha, vive, se alegra, se diverte, mas é segundo Deus. É segundo o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Coisas essas procedentes da verdade. Porque o fruto de quem anda no Espírito, anda na luz, é este também. O fruto da luz, o fruto do Espírito, o fruto da consciência em Deus consiste na manifestação de toda bondade, na busca de toda justiça serena e verdadeira, de toda experiência de viver em verdade, sem dissimulação, malícia e engano, provando sempre o que é agradável ao Senhor, sem nos tornarmos cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovando-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas quanto a vós, que quereis luz, que quereis que as coisas sejam aprovadas pela luz, manifestem-nas, confessem-nas, tragam-nas para diante de Deus, para serem aprovadas ou censuradas pela luz da verdade, porque tudo que se manifesta é luz. Quanto a ti, que queres ser um ente do Espírito, ande prudentemente. Não existe vida no Espírito imprudente e insensata. Não existe. A vida no Espírito é prudente, é moderada. Não andeis como nécios, idiotas, entorpecidos. A expressão grega aqui designa uma pessoa entorpecida, com a consciência alterada, embriagada. E sim, ao contrário, decidam viver como gente sábia, sem perder tempo. Sem perder tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. É a entidade psíquica que se atola no tempo, mas o ente espiritual faz remissão do tempo, entendendo que os dias são maus. Por esta razão, entendendo o que é pensar no Espírito, andar no Espírito, ser um ente do Espírito, e não apenas um mamífero das pulsões desgovernadas, tornai-vos sensatos e não insensatos, e procurai compreender o sentido da vida no Evangelho. E não vos embriagueis e não vos altereis, para que não introduzais dissolução, perda de lucidez. Antes, procurem encher-se do Espírito Santo, mudando todos os paradigmas de raciocínio, de sentimento, de emoção, de atitude, e enchendo o coração de gratidão a Deus, e sujeitando a mente àquilo que se aprenda como sendo verdade da vida, dando razão a Deus, dando razão a Deus, dando razão a Deus, e alimentando a existência no Espírito todos os dias. Deixem os mortos sepultarem a multidão dos mortos. Quanto a ti, vem
e vive o reino de Deus. Não perde mais tempo, amigo. A gente frequenta a igreja como entidade psíquica. A maioria dos crentes que eu conheço aí são só entidades psíquicas. Entidade psíquica pode ser gente boa, pode ser gente ruim, pode ser gente mais ou menos, pode ser nem tanto. Tem nada a ver com a tua personalidade, tem a ver com o que designa a interpretação da tua vida, a imediatice empobrecida e desesperançada de um horizonte sem a transcendência e sem se entregar em obediência à vereda menos escolhida, ao caminho da vida, em Cristo Jesus. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque todos os muitos chamados não se apresentam dizendo, estou aqui, e Deus só escolhe quem diz, eu quero. Quem não quer se desescolhe. Vamos ficar em pé. Obrigado, Dorinha. Curve a sua cabeça. Você aqui, você entre nós, você em qualquer lugar. Se de algum modo o que você ouviu da parte do Evangelho chegou a você como palavra de vida, dizendo, desperta tu que dormes. Levanta-te da tua morte. Levanta-te dessa existência almática, só como ente psíquico pulsional, e salva-te do animal caprichoso, converte-te à consciência dos filhos de Deus, almeja e ambiciona tornar-te um homem espiritual, uma entidade do Espírito, porque tu és um espírito que tens uma alma e possuis um corpo, mas o corpo e a alma são teus. Tu és de Deus. A tua consciência sobreviverá às emoções psíquicas e às contingências do corpo de morte. Tu, porém, viverás eternamente. Decide se tu queres existir uma eternidade chafurdada pelos vícios da alma, se tu queres eternizar as doenças da alma no teu espírito, o que é um inferno de ser, o que é existir uma existência fantasmagórica, ou se tu queres ser espírito em luz, no sangue de Jesus, já vivendo desde hoje, dizendo, alma, tu me obedecerás, e eu estou aqui obedecendo a lei da vida, porque o galardão da minha vida nesta terra será paz e não angústia. Por favor, Jesus, que a tua palavra tenha chegado a mim, tanto quanto a todos aqui e em qualquer lugar da terra, e dá que a luz do teu Espírito tenha operado o milagre que transcende a comunicação, a fala, a explicação, o ensino, a verbalização, o português, qualquer coisa. Por favor, vence a fraqueza dessa comunicação e planta a semente da luz, do entendimento, da palavra da vida, do discernimento do Espírito no coração de cada um dos que ouviram em qualquer lugar da terra. É o que eu te peço agora, para o nosso bem, para que a gente não seja como aqueles que dizem, eu sou de Deus, mas existem apenas como um símil funcional e nada além disso. Tem misericórdia de cada um de nós, porque é tão fácil cairmos neste estado onde somos humanos que não aprenderam ainda a plenitude de ser um homem na mente, no espírito e na consciência. Em nome de Jesus. Amém.